A paz do Senhor, igreja. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que faça com que o nosso coração esteja atento para ouvir, falar e sentir da maneira certa as coisas de Deus. E o livro de 1 Samuel, o livro de Samuel, na verdade, ele é um livro que, originalmente falando, é um livro só, né? Porém, pelo tamanho e pela forma, né, como foi escrito aqui na nossa tradução, ele se divide em 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel vai começar ali com a história do próprio Samuel e vai terminar com a morte de Saul. E aí nós vamos nos contextualizar, né, como a gente costumeiramente faz. Então a gente vem lá, né, de uma época em que a gente falou de Moisés, falamos de Josué, logo depois, né, falamos dos juízes, da época dos juízes, né? E aí nós passamos lá por Otiniel, Eiúde, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Boaz, que alguns estudiosos vão dizer que foi juiz da sua época, e Eli. Agora, quem era Eli? Ele foi o penúltimo dos juízes de Israel. E quem era Eli? Antes de iniciar propriamente o livro, eu quero dizer para você quem era o juiz que governava Israel naquele momento. Porque muitas pessoas vão dizer que a gente conhece, né, no próprio meio militar. A gente sabe como é que aquela tropa está, né, simplesmente olhando para a figura do seu comandante, né? E o juiz, naquele momento, fazia exatamente esse papel. Era quem direcionava, quem guiava o povo em todas as decisões. E Eli assumia um papel muito importante. Ele assumia o papel de sumo sacerdote e, né, juntamente com o papel de juiz de Israel. Então, ele era responsável por não só conectar Deus com o povo, mas também de conduzir as decisões do povo nas guerras e etc. Né? Então, Eli. Estudando o livro de 1 Samuel, a gente vai puxar algumas características de Eli. Eli era um homem muito velho. Está lá em 1 Samuel 2:22. Era um camarada que estava ficando quase cego. O tempo era de poucas visões e não se ouvia a voz de Deus. Você consegue perceber uma certa negligência de Eli em alguns aspectos aos cuidados da casa do Senhor. Ele estava muito preocupado com o que o povo dizia e não com aquilo que verdadeiramente ele deveria fazer. Ele deixava, para você ter uma noção, e aí eu vou nesse tópico aqui eu vou entrar um pouquinho depois. Mas ele tinha uma preocupação muito grande com a religiosidade. E no curso a gente até está vendo a respeito disso, né? E Eli era esse tipo de pessoa. Antes de mais nada, eu não falei, né? Mas eu vou abordar de uma forma muito geral, até para que caiba no tema. É um livro muito rico, né? De muito conhecimento, de muito princípio, né? Mas eu vou abordar de uma forma geral e eu vou colocar características para que nós olhemos para nós mesmos e, com certeza, nós vamos olhar e vamos identificar algumas características que nós temos que Eli tinha, e as consequências dessas características. Características que nós temos e Saul tinha, e as consequências dessas características. Davi, da mesma forma na próxima aula, que vai abordar mais sobre o reinado de Davi. Quais eram os pontos, né, que Davi tinha em sua personalidade, o que nós podemos trazer disso para a nossa vida e quais são as consequências disso. Então, a ideia geral desse estudo é fazer com que exatamente a gente observe o que aconteceu, reflita em como está a nossa vida e, em cima disso, né, de uma forma inteligente, claro, façamos os ajustes e as correções. Então, vamos lá. Mesmo com todas essas características que Eli tinha, ainda assim, ele era juiz de Israel e a palavra que ele liberava se cumpria. E nesse contexto, com esse juiz, nós começamos o livro de 1 Samuel e que eu quero ler o primeiro capítulo com vocês. Podem abrir todos, acredito que já estão com o livro aberto, né? 1 Samuel, capítulo 1. E o livro começa assim. Houve um homem de Ramataim Zofim,
da cidade de Efraim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Pergunta para mim, por que está contando a história de Eucana e de repente entra Ofni e Finéias? Pergunta para mim. Por quê? Para mostrar para você que eles eram conhecidos como sacerdotes. Israel conhecia Ofni e Finéias. Israel sabia qual era a postura desses dois sacerdotes diante daquilo que eles deveriam fazer. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E fazia ele, ano após ano, subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, de uma forma geral, o que estava acontecendo aqui? Ana, numa dessas subidas até a casa do Senhor em Siló, estava chorando muito, pedindo aquilo que ela mais queria, mais desejava naquele momento: um filho. O sacerdote, esse mesmo Eli que eu citei algumas características dele, olhando para Ana, imaginou que Ana estivesse embriagada e repreendeu Ana. Ana vira para o sacerdote e fala o seguinte: e disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou nenhuma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do teu gosto tenho falado até agora. Eli então abençoa aquela mulher: vai em paz, que o teu pedido seja concebido. Aquela mulher, ela logo depois engravida, nasce Samuel, Samuel desmama. Agora eu quero perguntar aí para as mães e para a futura mamãe: diante do que eu apresentei aqui de Eli, você como mãe entregaria o seu filho aos cuidados de Eli? Suspeito, né? Mas Ana tinha prometido isso ao Senhor. Ana tinha prometido ao Senhor. E Ana era uma mulher profética. Embora a Bíblia não diga isso, o fato da forma como Ana escreve o seu cântico de agradecimento ao Senhor pelo fato de Samuel nascer, você consegue perceber notoriamente que Ana não está falando dela, ela está falando de coisas que estão por vir ainda. Você percebe, por exemplo, que quando ela entrega o sacerdote a Eli, ela tem a plena compreensão do que diz lá em Romanos 4,17, de que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. E é isso que Ana enxerga. Ela enxerga as coisas que não são como se já fosse. Tanto é que Samuel, ainda pequeno, Ana todo ano que subia a Siló, levava para Samuel túnicas de linho e vestes sacerdotais. Só quem usava a veste sacerdotal era o sumo sacerdote. Mas não, aquela criança usava vestes sacerdotais. Eu não sei como você entende isso. Mas Ana está querendo dizer o seguinte: eu não sei. Eu sei quem é Eli, eu sei quem são os filhos de Eli, eu sei como Eli educou seus filhos. Olha Ofni e Finéias, olha os frutos dele.
Mas eu sei que o meu Samuel não foi entregue a Eli, foi entregue a Deus. E Ana ficava despreocupada com isso. Simplesmente subia ano após ano, levava as vestes sacerdotais, as túnicas, aquilo que Samuel necessitava. E a palavra diz que, por diversas vezes, crescia Samuel na presença do Senhor. Crescia Samuel na presença do Senhor. Tudo que Samuel fazia, o Senhor estava com ele. Então, observa o seguinte. Além disso, uma das anotações que eu fiz, e que é bem importante, que traz um link do que a pastora falou aqui sobre nós nos importarmos com aquilo que está acontecendo em Israel. Né? Brasileira com raízes em Israel. Eucana, a Bíblia está dizendo aqui que ele era de Efraim, né? Mas Eucana, lá em Crônicas, vai dizer que ele era levita. Você sabe, você estava na última aula aí nossa, que quando Josué divide as tribos, a única tribo que não recebeu terras foi a tribo de Levi. Porém, existiam em cada tribo cidades onde a tribo de Levi poderia se instalar ali. Certo? E em Efraim existiam essas cidades, e ali estava Eucana. Eucana era levita e nascido em Efraim. Samuel cresce na presença do Senhor, Eufini e Finéias somente fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Certa feita, um profeta aparece para Eli. E guarde uma coisa, Deus não faz nada sem antes nos avisar. Ele pode usar quem quer que seja para nos avisar. Ele pode usar uma mula para nos avisar. Mas Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes te falar. E um profeta, do nada, aparece para Eli. E diz o seguinte, e repreende Eli na forma como estava sendo conduzido as coisas do Senhor, repreende Eli na forma como os filhos de Eli estavam conduzindo as coisas do Senhor. E observe o seguinte, uma das coisas que o profeta diz para Eli é que Eli estava mais preocupado com seus filhos do que com as coisas do Senhor. Isso é a percepção de Deus. Porém, na percepção de Eli, olha que engraçado, na percepção de Eli, Eli estava preocupado mais com as coisas do Senhor do que com os seus filhos. Então, para pensar, às vezes isso é uma coisa que me confrontou, porque às vezes nós estamos achando que estamos fazendo de tudo para o Senhor. Eu estou arrumando essa cortina da melhor forma possível, estou ajeitando as coisas aqui da melhor forma possível, mas eu esqueço muitas das vezes de repreender o meu filho quando eu vejo algo que ele faz que desagrada o Senhor. E existem muitas pessoas, eu não conheço, mas já ouvi história de muitos líderes que vivem para o ministério e esquecem da sua família, esquecem dos seus filhos. E isso, na percepção do líder, estou fazendo tudo, estou doando a minha vida para o Senhor. Mas na percepção de Deus, não está certo. Então, observe como Deus enxerga as coisas de forma diferente das quais nós enxergamos. Samuel continua crescendo na presença do Senhor. Samuel continua crescendo. Certa feita, o povo de Israel vai à guerra com os filisteus. Os filisteus eram um povo pagão, vamos dizer assim, governado, o reino estabelecido em Asdod, mas existiam 5 governadores, né, que governavam ali as cidades filisteias, e o povo de Israel vai à guerra contra os filisteus. No primeiro embate, o que acontece? Os filisteus ganham, Israel volta derrotado e eles se questionam. Eles se questionam. E o questionamento deles é: por que é que Deus permitiu
que os filisteus nos vencessem. Por que é que Deus permitiu que eles nos ganhassem? E surge a ideia brilhante: levar Deus até o problema. Ou seja, olha a inversão de novo. Ao invés de levar o problema para Deus, eles pegam a presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança, e levam o Deus até o problema. Então você perceba a presunção, né, a ousadia e a soberba dos filhos de Eli. Nós vamos trazer a Arca da Aliança para o acampamento. E eles levam a Arca da Aliança para o acampamento. Quando o povo vê aquilo, o que é que o povo faz? Vibra, porque eles enxergam a presença de Deus como um troféu. Eles vibram, e vibram, e vibram, e o grito deles assusta os filisteus. E um dos filisteus diz o seguinte: um Deus, com D minúsculo, chegou ao acampamento de Israel. Ai de nós! O que vamos fazer quando nós fomos enfrentar os deuses de Israel? Ou seja, percebe que o inimigo de Israel não sabia, né? Tinha Israel como um povo qualquer. Você não se ouvia mais falar o seguinte: o Deus de Israel. Não. Os filisteus agora dizem o seguinte: ai de nós contra os deuses de Israel. Então percebe também a inversão dos valores dos próprios inimigos de Israel. Novamente, o povo, ou melhor, surge um corajoso lá entre os filisteus. E esse corajoso fala o que, Kleber? O que esse corajoso fala? Vamos contra Israel. Não temam, povo filisteu. Não temam. Vamos contra Israel. E foram contra Israel. Venceram. Um corajoso filisteu motivou o restante do pessoal. Venceram Israel. Venceram Israel, levaram a Arca da Aliança para Asdod. Quando o mensageiro chega para Eli, o mensageiro diz o seguinte: Eli, seus filhos morreram. Ok, pausa na informação. Ok, Eli estava sentado na porta do templo e ele vem com uma segunda informação: levaram a Arca de Deus. Quando ele fala levaram a Arca de Deus, nessa notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Desse jeito. Ou seja, assustou mais a Eli o fato de terem levado a Arca de Deus do que o fato dos seus filhos terem sido mortos. O que você consegue perceber facilmente que era um homem religioso, voltado à religião, ligado à Arca da Aliança como um troféu realmente, e não como de fato a presença de Deus, porque se fosse, ele não deixaria a Arca da Aliança sair de dentro do lugar onde ela estava. Enfim, a arca vai para Asdod. Chega em Asdod, a imagem de Dagon, que era o deus filisteu, cai, quebra. No dia seguinte, levantam a imagem. A imagem cai novamente, se destrói a imagem. Pegam a Arca da Aliança e levam para um outro lugar, uma outra cidade. Lá na outra cidade, peste, praga, tudo acontece na outra cidade. E eles falam: não quero essa arca aqui, leva essa arca para outra cidade filisteia. E aí leva para uma outra cidade. Quando vai levar para outra cidade, os próprios habitantes, não traga para cá. Não traga essa arca para cá. Consultam os sábios, consultam as pessoas os feiticeiros, os sábios, mágicos, para saber o que fazer com aquela arca. E abre comigo no capítulo 6, por favor. Capítulo 6, no versículo 3. Eu anotei uma coisa interessante aqui, também, que eu acho válido falar, que está no capítulo 2, no versículo 25, para que você tenha ideia. Pecando homem contra homem, os juízes o julgaram. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Esse é o conselho de Eli para os filhos. Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria os matar. Deus queria matar Ofni e Finéias. Deus queria matar Ofni e Finéias. Então observa, a nossa desobediência
pode fazer com que Deus endureça o nosso coração, para que nós não possamos ouvir a voz dele ou dos conselheiros, dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos pais, justamente para que nós possamos cair embaixo de um princípio, e fala muito isso lá no curso, e embaixo de um princípio, Deus não tem o que fazer porque ele é justo. Ofni e Finéia caíram debaixo de um princípio. E que princípio é esse? Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. E o inverso também é verdadeiro. Desonra o teu pai e tua mãe e os teus dias vão se encurtar. E foi exatamente o que isso aconteceu. Ofni e Finéia desonraram o sacerdote, Eli, não escutando o seu conselho, e perderam a sua vida prematuramente. E outro princípio que existe no livro de 1 Samuel é exatamente no capítulo 6, no versículo 3. Vou citar, mas não quero entrar nesse detalhe. Os mágicos filisteus disseram o seguinte: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envies vazia, porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Enviareis uma oferta para expiação da culpa. E assim, então, serão curados. E se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. A mão do Senhor não se tirava deles. Ou seja, existe oferta que é responsável pela cura. É um princípio. Não vou entrar nesse assunto porque o assunto não é oferta, é o panorama de 1 Samuel. Mas fica a dica aí para quem quiser trabalhar um dia. Samuel, o povo, aquela arca, né, fica lá nas cidades filisteias e os sábios orientam que mandem a arca de volta com ofertas, etc. A arca retorna, né, com as vacas virgens lá levando a arca, e observa o seguinte: as vacas, elas não se desviam, elas vão direto para onde elas têm que ir, para as terras de Israel, elas não se desviam. E aí entra numa reflexão: se uma vaca carregando a presença do Senhor não se desvia, fizeram a prova, né? Fizeram a prova. Se os bois que vão levar têm que realmente ir para Israel, porque ninguém queria levar, né? Então deixa o boi, né, resolver o caminho lá. Eles peguem bezerros novos, né? Peguem bezerros novos que ainda estavam mamando para levar. Por quê? Pegaram a mãe dos bezerros e colocaram num determinado lugar. Por quê? Qual que seria a natureza? Seguir a mãe. Os bezerros irem atrás da mãe. Os bezerros não foram atrás da mãe. Os bezerros foram pegar a reta de Israel, foram direitinho lá para a cidade que tinha que deixar a arca. Então ainda fizeram, se tiver que ir, eles vão, né? Esses bezerros foram guiados por anjo, meu amigo, porque sim, a mãe e o cheiro de leite estavam num canto e eles foram para o outro. Mas observe se os bezerros são capazes de, com a presença de Deus, seguir numa linha reta e ir para onde tem que ir. Eu imagino que se nós realmente buscássemos ou busquemos, né, a presença do Senhor nas nossas vidas, eu tenho certeza absoluta que a gente não vai se desviar. A gente se desvia porque, né, se desvia no sentido de cometer erros, falhas ou às vezes até curvas um pouco maiores, porque justamente a gente permite que essa arca da aliança, que essa presença de Deus seja retirada de dentro de nós, por algum motivo. Eles foram contra os seus próprios instintos. O nosso instinto é pecaminoso, o nosso instinto é pecar. Mas a gente precisa ir contra esses instintos e obedecer, seguir quem está nos guiando. Quem está nos guiando é o Espírito Santo. Exatamente. Então, bacana. Quando a arca chega lá em Israel, algumas pessoas decidem abrir a arca. Acontece uma grande matança porque ninguém estava autorizado, ninguém tinha essa autorização para abrir a arca de qualquer forma. Era a presença do Senhor que estava ali. Curiosidade. Então,
a arca é levada para a casa de Abinadab. E a arca fica lá. Samuel chama o povo para o arrependimento, como todo juiz fazia. Samuel chama o povo e diz o seguinte: olha, se vocês se arrependerem, se voltarem os seus corações para o Senhor, se livrarem dos seus ídolos e retornarem de todo o seu coração para o Senhor se voltará para vocês. E aí vocês verão as coisas que Deus fez nos nossos antepassados, etc. e tal. E o que acontece? O povo de Israel escuta Samuel, se livra dos ídolos e Deus se manifesta na próxima guerra contra os filisteus. Israel vence os filisteus. Samuel envelheceu, constituiu seus filhos juízes sobre Israel, porém, os dois filhos Joel e Abias. Porém, o povo, olhando ao entorno, olha o perigo de olhar para o entorno, para a grama do vizinho. O povo, olhando o entorno, disse o seguinte, chamaram Samuel, Samuel, nós estamos percebendo que Joel e Abias não estão seguindo o mesmo ritmo que o Senhor. Também puderam, né? Samuel criado desde o desmame na casa do Senhor, o patamar ali estava elevado. Era a conversa com Deus assim, face a face, eu acredito. Eles pedem um rei a Samuel. E ele diz o seguinte, nós queremos ser governados por um rei, igual os outros povos são. E a palavra de Deus diz que Deus não se agradou disso, não porque eles pediram um rei, mas pela motivação pela qual eles pediram um rei. Eles queriam um rei para governar sobre eles, assim como os outros povos tinham um rei que governasse sobre eles. Se compararam aos outros povos, e isso desagradou a Deus. Mas mesmo assim, Deus permite que aquela vontade do povo seja feita. Samuel também entristecido, mas como sábio, chama o povo e diz o seguinte, olha, eu não vou simplesmente dar um rei para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês o que é ter um rei. Um rei vai cobrar de vocês impostos, os seus filhos serão tomados para o exército do rei, o rei vai fazer isso, vai fazer aquilo, as suas filhas serão dadas como mulheres do rei. Vai acontecer isso, é isso que vocês querem? Nós queremos um rei, Samuel. É um rei que nós queremos. Samuel, então, encontra Saul. Ou melhor, Saul vai ao encontro de Samuel. Saul perde as jumentas de seu pai e vai procurar as jumentas. Saul perde as jumentas e vai procurar as jumentas. Junto com um dos seus servos. Um dos seus servos, esse servo que estava acompanhando Saul, diz o seguinte a Saul: Saul, existe um sábio, um vidente, um homem que mora em Ramá, e ele pode nos dizer onde é que estão essas jumentas. Vamos procurar esse vidente? Vamos, mas eu estou sem nada, não tenho oferta nenhuma para dar, porque era costume em Israel, toda vez que você vai visitar um profeta ou um sacerdote, você levar alguma oferta. E o servo, por acaso, tinha alguma coisa para levar, e eles foram até Samuel. Inclusive, Saul pediu informação a Samuel sem reconhecer a Samuel. Chegou a Samuel e pergunta, você sabe onde eu posso encontrar o vidente? E o vidente, né, diz o seguinte, eu sou o vidente, vem comigo. E ali, depois de uma série de etapas, Saul é convidado, vamos dizer assim, a ser rei. Saul é ungido, capitão da sua herdade, líder sobre Israel. E aí entra no que foi já batido no último culto. Foi no último culto que falou sobre as bagagens, que Saul estava escondido? Foi, né? E eu quero bater com você um pouquinho a respeito de quem era Saul. Mas antes eu quero ler com você o capítulo 12, o versículo 22. Onde Samuel diz para o povo o seguinte:
Vou começar aqui do 20. Então Samuel disse ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Que mal é esse? De pedir um rei. Porém, não vos desvieis de seguir o Senhor. O que Samuel está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão errando, vocês erraram, ok. Mas pelo menos vocês não desistiram de seguir a Deus. Mas servi o Senhor com todo o vosso coração, e não vos desviei, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo. Por que o Senhor não vai desamparar o povo? É porque o povo é bonzinho? É, Rebeca? Por quê? Continue a leitura para mim. Deus, muitas das vezes, não nos consome com fogo, ou não nos mata, ou não, porque por amor do seu nome, porque Ele é justo. E Ele só está esperando, muitas das vezes, nós caímos embaixo de algum princípio. Seja ele bom, seja ele ruim. Mas Deus tem seus princípios. E quando a gente cai debaixo de uma dessas leis, de um desses princípios, a gente simplesmente colhe a consequência daquilo que está estabelecido como princípio. E Deus não desamparará o seu povo por conta do amor, por causa do seu grande nome. Ou seja, não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos mais ou fazemos menos, é por amor do nome dele. É porque ele é justo. Isso está nele. E aí eu quero estabelecer com você aqui, assim como eu fiz com Eli, o perfil de Saul. No capítulo 10, no versículo 22, e no capítulo 15, no versículo 11, vai mostrar pra gente que Saul era uma pessoa insegura de si mesmo. Ele era um camarada inseguro. Talvez uma baixa autoestima, mesmo sendo o homem mais alto de Israel. Isso fazia com que ele, de certa forma, buscasse se exaltar. Uma exaltação individual. Isso é mostrado no capítulo 15, quando ele faz um monumento em honra de si próprio na cidade de Carmelo. Ele queria estar bem com todo mundo. Saul queria estar bem com todo mundo. Ele não queria ter inconvenientes. Ele queria que todo mundo gostasse dele. Isso está no capítulo 15, no versículo 24, a gente pode dar uma olhada nisso. Está na mensagem de domingo no YouTube. Além disso, Saul era uma pessoa impulsiva. Ele rasga a capa do sacerdote, só porque o sacerdote soltou uma palavra, se virou, ele não gostou, foi puxar o sacerdote pela capa. Impulsividade, talvez indisciplina. Era desleal. Várias vezes nós podemos ver deslealdade em Saul. Quando todo o povo não tem espada, e ele e o seu filho Jonathan têm, por exemplo. Está no capítulo 13, versículo 22, se você quiser procurar. Capítulo 15, no versículo 9 também. Samuel não tinha o hábito de consultar o Senhor. Ou melhor, Saul não tinha o hábito de consultar o Senhor. Ele ia pelo calor da emoção, pelo que os outros falavam. Capítulo 14, versículo 19. Samuel é completamente obstinado quando ele... Por que está vindo isso, meu Deus? Saul era completamente obstinado. Quando ele queria uma coisa, ele ia até o final. E a gente vai ver isso na perseguição dele com Davi. E Saul era incapaz de reconhecer seus próprios erros. Isso é um problema muito grande. Eu não sei com o que você se identificou aqui. Eu me identifiquei com algumas coisas de Saul. Mas vou me aprumar. Saul recebe ordem de Deus, através do profeta Samuel, de matar, de ir contra, o povo amalequita e matar todo o povo amalequita, tudo, criança, idoso, animais, tudo.
Porém, o que Saul faz? Ciente disso, ciente do que eu li aqui, Felipe, a respeito de quem era Saul. Saul obedeceu? O que você acha? Não obedeceu. O povo queria o quê? As melhores ovelhas para sacrificar ao Senhor, né? Acredito que algumas outras coisas, as melhores coisas ali, né, o povo tomou. Saul viu isso e não repreendeu o povo, não. Deixou. Samuel logo depois chega, verifica essa situação, chama Saul na responsabilidade e diz: por que você desobedeceu o Senhor, Saul? Por que você insiste em fazer isso? Não foi mandado matar todo mundo? Mas é porque o povo tentou justificar. Foi a mesma coisa que Adão fez no jardim. Só faltou ele escrever: o povo que tu me deste queria as melhores ovelhas para sacrificar. E ele diz o seguinte: para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ele fala isso para Samuel: para sacrificar ao Senhor teu Deus. Não tinha visto essa barriga ainda, não. Tá grande, hein? Tá crescendo, né? Então observe que Saul já não tinha no seu coração aquilo que a gente vai ver lá na frente em Davi, do meu Deus, o Deus de Israel. Com isso, essa é a derrocada de Saul. Deus manda com que Samuel vá ungir um novo rei. E Samuel vai à casa de Jessé. E lá ele encontra os filhos de Jessé, são apresentados a Samuel. E não estando, né, na presença todos os filhos, Samuel, inicialmente, né, ele vai na mesma vertente que foi com Saul, observando a aparência. Então, quando ele identifica o primeiro filho de Jessé, ele diz: esse aqui é o rei. Camarada bem posturado, fala bem, né, bonito, alto, esse é o rei. E Deus fala para ele, ou seja, Samuel ouvia a voz de Deus. Deus fala para ele o seguinte, embora não tenha sido ensinado. Porque observe, se você for ler, você vai verificar que Eli não ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel aprendeu a ouvir. E me lembra aqui onde eu parei aqui? Ele ouviu a voz de Deus com relação à escolha do rei. E Deus diz para ele: não é esse. Não é esse, 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 não é esse. Você tem mais algum filho, Jessé? Tem um que está lá no campo. Tem um que está lá no campo, está bem longe, manda chamar. Quando chama, Deus fala: é esse. Era Davi, o jovem Davi. Que a Bíblia também não diz que era uma criança. Era um jovem, um adolescente. Estava lá Davi. E Davi é ungido rei naquele dia. E na aula de domingo que está no YouTube, você vai ver que isso demorou para se concretizar. Embora ele fosse ungido rei ali, ele só se consumou, o reinado de Davi só se consolidou lá na frente. Ok. É ungido rei, as coisas vão passando, batalhas vão ocorrendo, e Saul, né, é tomado por um espírito mau enviado da parte do próprio Deus. Esse espírito mau deixava Saul num estado, vamos dizer assim, de loucura. E um dos homens de Saul diz a ele: Saul, deixe que nós encontremos um homem, um rapaz, que toque música, que toque harpa, para que toda vez que ele toque, o seu espírito vai se acalmar, esse espírito mau vai embora e você vai voltar ao estado normal. E Saul diz: faça isso. E encontram Davi, que era um excelente tocador de harpa. Davi toca a harpa, é trazido até Saul, Davi toca. Davi, né, é achado nas graças de Saul. Saul pede para que Davi fique, Davi fica.
E ali começa a relação de Davi com Saul. Ou seja, uma relação boa. Saul gostou de Davi. Porém, né, Davi retorna à casa de Jessé, de seu pai. E num determinado dia em que havia a guerra lá com os filisteus e Golias estava gritando a respeito do povo de Israel, dizendo que mataria, né, aquele que se levantasse contra ele, desafiando um homem de Israel que fosse contra ele, e eles seriam escravos, né, os filisteus seriam escravos do povo de Israel se derrotassem Golias. Toda essa história que a gente já conhece a respeito de Davi e Golias. Davi chega, enfrenta Golias. Davi faz Golias cair ao chão, mata Golias. E a palavra de Deus vai dizer que logo no retorno, quando eles saem do acampamento e retornam lá à sua base, as mulheres cantam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aquilo inflama o coração de Saul, e Saul diz o seguinte: o que falta para esse jovem agora? O que falta para esse jovem agora? Só falta o próprio reinado. Isso inflama o coração de Saul. Saul começa a perseguir Davi. Davi passa por várias cidades, várias etapas, né, nessa perseguição. Davi poupa a vida de Saul por diversas vezes, ou melhor, por 2 vezes, que Deus entrega Saul nas mãos de Davi, e ainda assim Davi poupa a vida de Saul. Então era um homem que entendia de princípios. Ele dizia o seguinte: quem sou eu para levantar a mão contra um ungido do Senhor? Ainda que Saul esteja desorientado, cometendo erros, tenha suas falhas, tenha um caráter talvez não tão alinhado com aquilo que Deus quer que ele tenha. E ainda que eu também seja um ungido, eu não posso levantar a mão contra Saul. O próprio Deus fará isso. E a história vai se desenrolando. Saul começa a perseguir Davi. Saul entra num estado de loucura. Davi vai procurar os filisteus, se alia aos filisteus. Em determinado momento da história você vai ver que Saul luta várias vezes em nome do povo filisteu, tudo isso buscando fugir de Saul, para não enfrentar Saul. Existem algumas outras histórias que pelo tempo eu não vou entrar mais a fundo, mas eu acho super interessante. Se você quer conhecer uma mulher que é um exemplo, um dos exemplos de mulheres na Bíblia, conheça a história lá de Abigail, a mulher de Nabal. Exatamente, um homem mau igual Nabal, que era descendente de Caleb. Então você vê que a descendência não necessariamente faz você, né? Se você não transmitir aquilo, e mais uma vez, curso, fala tem tudo lá no curso, a descendência, falando a respeito da descendência, né? Leia a história de Abigail. Saul continua, posso? Não. Saul continua perseguindo Davi. Davi como eu disse, Davi se coliga lá com os filisteus. Os filisteus dão uma das cidades a Davi para que ele cuide, Ziclag. E aí o que acontece? Já estou encerrando. O que acontece em Ziclag? Davi está lá com seus homens, as mulheres de seus homens, todos estão ali. E num determinado momento, os filisteus iriam entrar numa guerra contra Israel. E Davi vai lá junto com Saul. Com Saul não, com o rei da Filistia. Porém, os 5 governadores, eles vão contra o fato de Davi estar ali. E eles questionam Aquis, e diz o seguinte: quem é esse camarada? Davi? Davi já matou diversos de nossos. Ele pode, no meio da batalha, se voltar contra a gente e nos matar.
mande Davi de volta para onde ele veio. E Aque diz para Davi: Davi, eu confio em você, até agora você não tem demonstrado falta para comigo, mas como existe uma maioria, e a maioria dos governadores não querem a sua presença nessa batalha, volte para Ziklag. Quando Davi volta, ele percebe que aquela cidade foi tomada pelos amonitas, as suas mulheres, as suas esposas foram levadas, os seus pertences foram levados, os rebanhos foram levados, e Davi consulta a Deus sobre o que fazer. Lembra o seguinte, os guerreiros de Davi queriam apedrejar ele, e ele consulta a Deus a respeito do que fazer. E Deus fala para ele: vá contra os amonitas, vá contra o povo que, que roubou vocês. Davi começa a farejar da onde veio, encontra um escravo egípcio. Esse escravo egípcio, delata todo mundo. Davi chega na posição, resgata, porém, Davi levou 600 homens. No meio do caminho, 200, cansados, ficaram para trás. Ele avançou só com 400. E com 400 ele conseguiu resgatar tudo, rebanho, pegou todo o despojo e ele volta. Com as mulheres, com tudo. E aqui entra uma lei que é seguida até hoje em Israel. É algo que virou princípio. Porque os homens que voltaram com Davi não queriam dividir os despojos com aqueles 200 que ficaram cansados. E Davi diz o seguinte, resumindo em palavras gerais, com um ditado que muita gente conhece: quem está junto, chega junto. Quem está junto, chega junto. Então, se está todo mundo aqui junto, todo mundo faz parte dos despojos. Então, eles que ficaram cansados para trás, também vão tomar posse de tudo aquilo que nós conquistamos. Excelente. Davi é uma liderança assim fora do normal. Então eu imagino que aqueles homens passaram a prestar uma lealdade muito maior a Davi. E naquela batalha que estava acontecendo lá entre os filisteus e os israelitas, é que acontece o tombar de Saul e de Jonatas, seu filho. Naquele momento ali, Saul, vendo que iria morrer pela mão dos filisteus, pede ao seu pajem, ao jovem que carregava suas armas, que o mate. E eu até estava conversando com a Larissa sobre isso. Porém, esse jovem não quis matar Saul. Então Saul posiciona sua lança e se joga em cima dela. Saul suicidou. Foi um suicida. E eu volto para uma coisa que as pessoas às vezes têm dúvida. Quando Saul vai consultar uma vidente, em que Saul percebe que Samuel, o espírito de Samuel, se revela para ele. E o espírito diz assim para Saul: amanhã você e seu filho vão cair e vocês vão estar comigo. Aí eu pergunto para vocês: Saul suicidou. Quando nós nos suicidamos, não temos a oportunidade de nos arrepender daquilo que fizemos. É um homicídio contra nós mesmos. E se não houve a oportunidade do arrependimento, entramos na eternidade no estado em que saímos da nossa vida temporal. No estado de pecadores, porque um homicida é um pecador. E entramos na eternidade como um pecador eterno, que é o mesmo estado do próprio Lúcifer. Correto? Como poderia ser Samuel a aparecer ali se ele disse: você vai estar comigo? Está repreendido. Exatamente. Falava.
Exatamente. O que ele está dizendo é que demônios, né, espíritos, eles têm a capacidade, né, de se transfigurarem e aparentarem ser o que não são. Né? Aparentarem ser algo de luz, algo que vai trazer para a gente algum benefício. E a Bíblia diz que entendeu Saul que era Samuel. Né? A interpretação de Saul foi de que aquele espírito era Samuel. Em nenhum momento foi visto Samuel ou algo do tipo. Né? Então, foi feito aqui o panorama do que aconteceu aí nesse primeiro livro de Samuel. O reinado de Davi em si ainda não começou. Ele está começando ali. Davi está começando a caminhar para consolidar o reino de Israel. E a gente vai ver essa consolidação no segundo livro de Samuel. E é um livro bastante interessante, cumprido a missão do tempo. E aí eu deixo para vocês aí a reflexão, né? A leitura do livro de Abigail, do texto que fala sobre Abigail, principalmente as mulheres. E, se possível, leiam 2 Samuel para que a gente possa, de repente, interagir um pouco mais na leitura do próximo livro, que é bem interessante. Amém?